Bom, galera, vamos lá para a nossa aula de conjuntos numéricos. Nossa aula falando sobre a introdução dos conjuntos. E a gente vai trazer, nós vamos trazer aqui uma ideia dos nossos conjuntos numéricos, ok? Vamos lá para essa aula aí. O estudo do conjunto, ele é uma parte importante e para que a gente entenda conjunto, a gente precisa entender os seus conceitos primitivos. Conjunto, agrupamento de objetos distintos, diferentes, denominado elementos do conjunto. Os elementos são partes integrantes distintas que compõem o conjunto. E pertinência entre elemento e conjunto, relação que associa o elemento ao conjunto. Então são essas partes, essas três partes principais aí para a gente. Tá, notação e descrição de um conjunto. Como que a gente pode escrever e representar um conjunto numérico? Os conjuntos são geralmente expressos por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, tá? Então a gente pode representar lá, por enumeração, conjunto A, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observem que para separar, para determinar o começo e o fim do conjunto, eu coloco essa forma de escrita entre uma chave, tá? A forma de representar entre chave. Posso falar por propriedade, conjunto A é múltiplo de 2, o conjunto Y é múltiplo de 2, eu tenho um conjunto A e seus elementos é múltiplo de 2. Um conjunto B, x é inteiro e maior ou menor que 5 e menor ou igual a 10. É inteiro e maior ou menor a 5 e menor ou igual a 10. Por diagrama de Venn, é uma forma que nós vamos usar bastante dos conjuntos numéricos. Então eu posso ter os elementos 1, 7, 8, 10 e menos 4. Então essas são as formas que a gente pode representar os conjuntos numéricos. Bom, a gente tem uma relação de pertinência, tá? Podemos relacionar um elemento e um conjunto através da relação que a gente chama de pertinência. Ou seja, se faz parte do conjunto A, dizemos que pertence a A. Se um elemento não pertence ao conjunto A, então a gente determina que ele não pertence. Observe ali esse ezinho estranho aí, ele é para dizer que pertence e quando ele está cortado para dizer que não pertence. Considere o conjunto A com os elementos 3, 5, 7 e 9. Então, eu tenho um conjunto A com esses elementos aí. Então, nós podemos dizer que 3 pertence a A, ou seja, o elemento 3 ele está inserido no conjunto A, e o elemento 4 ele não pertence ao conjunto A, ou seja, ele não está inserido. Tá certo? Nós temos também os subconjuntos, tá? Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B, diz-se então que A é subconjunto de B, ou seja, nós falamos que A está contido em B. Todo conjunto A é subconjunto dele próprio, ou seja, A está contido em A e os próprios elementos. O conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio ele vai ser subconjunto de qualquer outro conjunto. Por exemplo, vamos dar lá um conjunto A. O conjunto A tem 1, 3 e 5. Então, a gente pode ter um subconjunto com vazio, tá certo? Para representar o conjunto vazio, ou a gente coloca lá um zero cortado, ou a gente coloca só a chave e nada entre as chaves, tá bom? Com um elemento, pode ser o 1, pode ser o 3 e pode ser o 5. Com dois elementos, pode ser 1 e 3, pode ser 1 e 5, pode ser 3 e 5. E com três elementos é o próprio conjunto A, 1, 3 e 5. Então, se nós contarmos ali, nós vamos ter do conjunto A que nos foi dado 8 subconjuntos, tá certo? Então, a gente conta ali, a gente consegue formar 8 subconjuntos. E agora a gente vai mostrar para vocês algo que é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá, pessoas? Eu tenho aqui, para determinar a quantidade de subconjuntos, basta fazer 2 elevado na n, onde n é a quantidade de elementos.
tá certo? Então, um conjunto A tenho 3 elementos, então 2 elevado na 3, 8 subconjuntos. 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, eu tenho 8 subconjuntos. Se eu tiver um conjunto numérico que tenha 5 elementos, então, para determinar quantos subconjuntos eu tenho, basta fazer 2 elevado na 5, certo? Então, esse elevado na n é a quantidade de elementos do meu conjunto, ok? Bem fácil, bem tranquilo. Bom, a gente também pode falar da relação de inclusão. Podemos relacionar um conjunto com outro através de relação de continência. Ou seja, se todo elemento do conjunto A está também no conjunto B. Temos que A está contido em B. Nesse caso, dizemos também que A é subconjunto de B. Considere o conjunto A, 1, 3 e 5. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, temos que A está contido no conjunto B. Por quê? Porque eu peguei algumas partes do conjunto B, ele é o meu conjunto A. O 1 lá no A está lá no conjunto B. O 3 lá do A, ele também está no conjunto B. E o 5, olhando lá no B, ele também está no conjunto B. Então, eu posso dizer que A está contido em B. Vamos falar de operações de conjuntos, tá? São 3 tipos de operações que nós temos. Conjunto A união de B, tá certo? A gente representa com um uzinho aí, esse uzinho aberto aí. O que é essa união? É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a B ou a ambos os conjuntos. Então, eu vou pegar todos os elementos de A e vou juntar com todos os elementos de B. Olhando isso com o diagrama de Venn, eu tenho o conjunto A do lado esquerdo e tenho o conjunto B do lado direito. Eu quero fazer a união de B, então eu vou unir todos os elementos de A e B. Então, o conjunto A união de B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tranquilo? Então, a união de conjuntos, eu vou pegar todos os elementos de A e vou juntar com todos os elementos de B. A outra operação, vamos dizer aqui também que x, tal que x pertence a A e também x pertence a B. O que é esse x? O elemento. Então, a união de B tem elementos que pertencem tanto a A como elementos que pertencem a B, porque nós estamos unindo os dois conjuntos. Tranquilo? Bom, vamos falar da intersecção de conjuntos. O conjunto A intersecção de B representa pelo uzinho ao contrário, esse U ao contrário aí, né? É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Ou seja, eu quero aquele cara que vai repetir o que está repetido no conjunto A e que está repetido no conjunto B. É o cara que repete, tá certo? Então, dados os conjuntos A e o conjunto B. O conjunto A do lado esquerdo e o conjunto B do lado direito. Eu quero a intersecção desse conjunto. Então, eu quero só aqueles caras que estão repetidos. Ou seja, quem é que está repetindo em A e em B ao mesmo tempo? 6, 7 e o 5. Só esses carinhas aqui que estão repetidos, tá certo? Então, a intersecção de B é 5, 6 e 7. Esse é o meu conjunto, a intersecção de B. Ou seja, o elemento x vai ser tal que x pertence a A e x pertence a B. Tem que pertencer aos dois conjuntos. Tranquilo? E vamos falar da diferença de conjunto. O conjunto A menos o conjunto B, que representa A menos B. É o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, eu quero só aqueles que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Então, dados os conjuntos A e B, eu quero tirar somente, ou eu só quero o A menos B. Então, eu só quero os elementos de A. Quais são esses caras? 1, 2, 3 e 4. Mas, professor, os 5, 6 e 7. Os 5, 6 e 7, apesar dele estar no conjunto A, ele também faz parte do conjunto B. Então, a gente não considera, porque eu só quero os elementos de A. Então, A menos B. Beleza? X tal que
X pertencente a A e X não pertencente a B. Só os caras que pertencem a B. Beleza? Bom, continuando aí. E nós temos aí A menos B igual a B menos A. O conjunto B menos A, que se representa B menos A, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Vou dar lá dois conjuntos e eu quero, então, esse carinha aqui, ó. Só esse cara. Eu quero B menos A, ou seja, quero só os elementos de B, que não repete, que não está em A. X tal que X vai pertencer a B, mas não vai pertencer a A. B menos A. Tranquilo, senhores? Maravilha. Bom, vamos fazer aqui alguns exemplos desses conjuntos aí. Bom, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 0, 2, 5 e 6. Eu quero A intersecção de B, A união de B e A menos B. Letra A, B e C. Bom, então vamos colocar aqui conjunto A e o conjunto B. Eu quero primeiro a intersecção de B. A intersecção de B, eu só quero aquilo que repete nos dois conjuntos. O 0 está no A e o 0 está no B. O 2 está no A, o 2 está no B. Então, respondendo aqui a letra A intersecção de B é 0 e 2. Respondendo a letra B, eu quero a união de B, ou seja, eu quero todo mundo, tá aí, todo mundo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero todo mundo aqui, quero juntar os dois conjuntos. E agora eu quero A menos B, ou seja, eu vou tirar tudo que foi elemento de B. Sobrou quem pra gente? 1, 3 e 4. Tranquilo, senhores? Bom, vamos fazer mais exemplos aí. Problemas com operações de conjuntos. Vamos considerar aí, numa sala de aula, 85 alunos jogam basquete, 75 jogam futebol, 17 praticam duas atividades, basquete e futebol. Beleza. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes? Bom, vamos colocar lá, basquete e futebol, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou colocar é a intersecção, ou seja, aqueles caras que jogam os dois esportes, basquete e futebol. Tá? Vejam que aí eu estou colocando primeiro essa intersecção. Bom, agora 85 alunos jogam basquete, mas desses 85, 17 também jogam futebol. Então o grupo que eu quero, o conjunto formado só por quem joga basquete, é 85 menos 17. 85 menos 17, 68. Agora a mesma coisa para o futebol. 75 jogam futebol, mas desses 75 eu tenho 17 que jogam as duas. Então eu quero só o cara que joga futebol. Então de 75 menos 17. Então eu posso falar que 58 só jogam futebol. Agora olha só, galera, eu tenho 68 que jogam só basquete, eu tenho 58 que jogam só futebol e eu tenho 17 que jogam as duas modalidades juntos, praticam as duas modalidades. Qual que é a pergunta? Quantos alunos foram pesquisados? Feito isso, eu posso somar esses três subconjuntos: o conjunto do basquete, o conjunto do futebol e o conjunto dos dois esportes. Somando tudo, nós vamos ter aí 143 alunos que foram pesquisados. Para esse tipo de exercício, a gente começa pela intersecção. Eu vou começar aqui do meu centro aqui. Ok, senhores? Legal, né? Vamos para outro exemplo. Diagrama de Venn com três conjuntos. Nós vamos ter esse tipo de situação aqui, tá? Conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E eu vou ter aqui, lá nesse carinha aqui, a intersecção dos três conjuntos. Tá vendo aqui de vermelho, pintadinho, bonitinho? Essa é a intersecção dos três conjuntos, tá certo? Beleza. Vamos por exemplo aqui.
Observe o diagrama e responda. Olha aí o diagrama. Conjuntos A, B e C. Tenho 3 conjuntos aí. Bom, vamos responder aí. Letra A. Eu quero saber A união de B. Eu quero o conjunto A, que é A união de B. Quem é A união de B? Eu vou juntar todo mundo... A união não, que é intersecção, né? Eu quero A intersecção de B. A intersecção de B é aqueles caras que repetem no A e no B. Quem são esses? O 3 e o 2. 3 mais 2, 5. Certo? Bom, B. Eu quero B intersecção de C. Ou seja, eu quero o cara que repete tanto em B quanto em C. Cara que repete em B e repete em C. Então, é 2 mais 5, que vai dar 7. E C, eu quero C intersecção de A. Eu quero o cara que repete em C e repete em A. Aquele cara que está comum a C e comum em A. Ok? Então, vai ser 2 mais 4, 6. E eu quero ainda a união. Olha aqui. União da intersecção de AB com a intersecção de BC. A união da intersecção de AB com BC vai ser, olha só, a intersecção de B. A intersecção de B, 3 mais 2. Agora eu quero a união B intersecção de C. B intersecção de C. Eu não vou repetir esse 2, porque esse 2 já apareceu aqui pra gente. Vou só acrescentar o 5. Então, 3 mais 2 mais 5, a intersecção de C, 10. Tranquilo, senhores? Show de bola? Maravilha. Vamos para exercícios aí. Vamos pegar esse primeiro exercício. Dado os conjuntos A, 0 e 1, B, 0, 2 e 3 e C, 0, 1, 2, 3. Classifique em verdadeiro ou falso cada afirmação. Bom, vamos analisar cada item aí. O que vocês acham aí? O que é esse cara aqui? A está contido em B, ou seja, os elementos de A estão dentro do conjunto de B. Isso é falso ou verdadeiro? Falso, né? Porque o 1 não tem aqui no meu conjunto B. Para que isso fosse verdade, o 1 teria que estar aqui dentro. Tranquilo? Vamos para a questão B. O meu subconjunto 1 está contido em A. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, certo? Eu estou pegando aqui um subconjunto e eu estou falando que ele está contido em A. Show de bola. Tá lá o A, ele contém o 0 e contém o 1. Lembra que a gente pode pegar os elementos aqui e fazer subconjuntos. Tranquilo? C. A está contido em C. Todos os elementos de A estão contidos em C. Falso ou verdadeiro? 0 e 1, 0 e 1. Ficou fácil? Fácil, né, professor? Verdadeiro. Eu tenho 0 e 1 aí como elementos. Questãozinha D. B não está contido em C. Falso ou verdadeiro? B, 0, 2 e 3 não está contido em C. 0, 0, 2, 2, 3, 3. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Falso. B está contido em C. Todos os elementos de B tem lá no C. Então, ele está contido em C. Tá falsa essa questão aí. Questão E. B está contido em C. Acabamos de responder, né? Verdadeiro. Estava bem claro, óbvio essa aí. E F, 0 e 2 pertencem a B. 0 e 2 pertencem a B. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Por incrível que pareça, senhores, é falso. Eu não vou usar pertence, tá? Aqui eu teria que usar contém ou não contém. Pertence é para elementos. Como eu coloquei chave, eu estou falando de conjunto para conjunto. Conjunto para conjunto é contém ou não contém, tá certo? Pertence ou não pertence é de elemento. Então, a forma que ele utilizou aqui está errada.
Então é falsa. Show de bola, pessoas? Maravilha? Beleza. Vamos para outro exercício aí. O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. E aí, como é que a gente faz isso? Diagrama de Venn. Vamos lá para o nosso diagrama de Venn. Bom, olha só, galera, eu tenho que 80% foi parvovirose e 60% foi sinomose. Só que, pessoas, pensem comigo. Quando eu falo de porcentagem, eu tenho um total. Qual que é o meu total? Meu total é 100%, certo? Então, eu tenho que meu total é 100%. Somando 80 mais 60, passou de 100%. Parvovirose, 80%, sinomose, 60%. Agora, o total é 100%. Eu tenho 80 mais 60, 140%. Então, o que passou disso aí é o que foi vacinado, ao que o canil vacinou os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu posso falar que 40% é o que foi vacinado pelas duas. Determina o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. 40%. Essa é a diferença aí. Aqui, se a gente quisesse brincar, né? Quantos que foram vacinados só de parvovirose? Eu faria 80 menos 40. Quantos que foram vacinados só de sinomose? 60 menos 40. Então, eu teria 40 mais 40 mais 20, totalizando 100%. Tá bom? Outro exercício. Uma atividade com duas questões foi aplicada em uma classe de 40 alunos. Duas questões. Os resultados apontaram que 20 alunos haviam acertado as duas questões, 35 alunos acertaram a primeira questão e 25 a segunda. Faça o diagrama e calcule o percentual de alunos que acertou apenas uma questão. Beleza, vamos chamar nosso diagrama de Venn, ok? Vamos lá, questão 1 e questão 2. As duas questões, quem acertou as duas questões, 20 alunos, ele está falando, 20 alunos acertaram as duas questões. Então, esse 20 vai lá no meiozinho, porque é o comum, essa quantidade de alunos é que acertou as duas questões. Agora, olha só, ele está falando que 35 acertou a primeira questão. Bom, 35 acertou a primeira questão, então quantos acertaram apenas uma questão? 35 menos 20. Acertaram apenas uma questão, 15 alunos. Ele está falando que 25 acertaram a segunda questão. Então, quantos que acertaram apenas a segunda questão? 25 menos 20. Então, 5 alunos acertaram apenas a segunda questão. Agora, para saber o total, eu vou fazer... O que ele está pedindo para a gente? Calcule o alunos que acertou apenas uma questão. Bom, 15 alunos acertaram uma questão, a questão 1, e apenas a questão 1, e 5 alunos acertaram apenas a questão 2. A quantidade de alunos, então, que acertaram apenas uma questão é 5 mais 15, 20 alunos. Show, pessoas? Vamos lá. As marcas de cervejas mais consumidas em um bar em um certo dia foram A, B e S. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir. Vamos analisar essa tabela. É essa tabela que ele deu para a gente. Marcas A, marca B, marca S, A e B, B e S, AS, ABS e outras. Bom, vamos colocar aqui todas as possibilidades. Cerveja A, cerveja B, cerveja S. Bom, a gente começa com a intersecção dos três, tá? Aquela intersecção, os caras que tomaram as três cervejas ao mesmo tempo. A, B e S, que é 15. Agora eu vou querer só que tomaram A e B.
A e B, observem aqui na tabela, A e B foi 60. Então, o que tomaram só A e B é 60 menos 15, 45. Os caras que tomaram só B e S foram 40. 40 menos 15, 25. E eu quero agora A e S. A e S foram 20. Que tomaram só A e S é 20 menos 15, 5. Beleza? Agora, vamos determinar quem tomou só a cerveja A. Total, 150, menos 45 que tomou A e B, 15 que tomou as 3, A, B e S, e 5 que tomou A e S. Porque eu quero, só que eu estou tirando os outros subconjuntos, porque eu quero determinar só quem tomou a cerveja A, que foi 85. A cerveja B eu vou retirar, são 120, cerveja B, 120, menos 45 que tomaram A e B, 15 que tomaram as 3, 25 que tomaram B e S. Então, que tomaram só a cerveja B, 35. E, por fim, senhores, eu quero só que tomaram cerveja S. Então, eu vou pegar lá, cerveja S, 80, 80 menos 25 da B e S, 15 das 3 juntas e 5 das que tomaram A e S. Que tomaram só a cerveja S, então eu tenho 35. Observe que a gente não viu nenhuma questão. A gente só fez aquilo que tem que fazer em exercícios como esse. Determinar suas quantidades. As quantidades de cada subconjunto. Beleza? Bom, então só a cerveja A, 85. Só a cerveja B, 35. Só a cerveja S, 35. A cerveja A e B, 45. A cerveja B e S, 25. A cerveja A e S, 5. As 3 cervejas juntas, 15 pessoas. Vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Quantos beberam cerveja no bar? Bom, quantos beberam cerveja no bar? 85 mais 35, mais 45, mais 25, mais 5, mais 15. E ainda a gente tem que colocar quem ainda? Mais 70. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ainda preciso acrescentar mais uma pessoa, que é esse 70. Então vão ser, não 245, né? Vão ser 245 mais 70, 315 pessoas tomaram cerveja nesse bar, porque outras 70 pessoas. Então 245 mais 70 aí nós teremos que acrescentar, tá bom? Então 70, cadê? Deixa eu colocar aqui, caneta, 245 mais 70, que vão ser 315 o todo. Beleza. Dentre os consumidores de A, B e S, quantos beberam apenas duas dessas marcas? Duas dessas marcas, então eu vou pegar as suas intersecções. 5 mais 45 mais 25, 75. Vamos ver lá? Olha aqui. Duas dessas cervejas. Então eu pego só as intersecções de duas. A e B, B e S, A e S. 45 mais 25 mais 5. Certo? Beleza. Agora eu quero quantos não consumiram a cerveja S. Não consumiram a cerveja S, quem que eu quero? Eu vou pegar lá 245, menos 35, menos 5, menos 15, menos 25. Porque eu quero os que não consumiram a cerveja S. Ou seja, eu vou pegar lá as intersecções de A e B, tá certo? E vou pegar A e B, os conjuntos, subconjuntos de A e B, e fazer o somatório. Certo? Muito bem. E quantos não consumiram a marca B e nem a marca S? Nem a marca B, nem a marca S, eu só quero a cerveja A. Então, só a cerveja A é 85.
Tranquilo, senhores? Então essa aí foi nossa aula de conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham gostado, certo? Até a próxima aula aí. Um abraço.